Sentem aí, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos, vamos estudar inglês. Estamos iniciando mais uma videoaula, onde hoje nós vamos começar um novo texto. Vocês que são arquitetos, engenheiros, engenheiras, porque o texto ele vai falar sobre engenharia civil. É um texto que foi para a Câmara dos Deputados, né? Um texto bem interessante. E, como eu sempre falo, é um texto que vai servir para quem é de qualquer área, porque é um texto que vai falar de cultura e ele vai trazer vocabulário de palavras que você ainda não conhece, e você vai rechear mais ainda, né, o seu vocabulário, certo? E treinar a interpretação de texto, ok? Essa semana, um aluno me mandou um e-mail falando a respeito das técnicas de interpretação. Ele perguntou se ele poderia usar todas as técnicas, todas as vezes ou só algumas vezes. Então, aproveitando, eu vou fazer só uma recapitulação rapidamente sobre o que nós já vimos lá na primeira aula, né? Sobre as técnicas de interpretação. Que a gente viu que a gente tem que ler primeiro as questões e não o texto. Isso aí é certo. Todas as vezes que você for fazer a prova, você realmente tem que ler primeiro as questões, porque senão você vai perder tempo, certo? Aqui eu sempre estou lendo primeiro o texto porque é uma aula, né? A gente não está numa prova. Lê logo, Ena, lê logo as questões, deixa inventar moda, mulher. Não, a gente está aqui na aula, então é como eu já falei, eu estou expondo o texto para você sentir o seu próprio nível de inglês. Como é que tá? Se você, quando vê um texto assim de cara, se você já vai entender tudo, ou mais ou menos, ou não está entendendo nada, certo? Mas é como eu já falei, eu sempre estou aberta a sugestões, eu gosto muito das sugestões dos alunos. A técnica do scan e do skin é algo que é muito natural. Quando a gente volta ao texto para procurar informação que você leu lá no enunciado, essa técnica ela vai acontecendo. Scan, você vai passando os olhos no texto para procurar as palavras-chave que você vai encontrar a sua resposta, certo? Procurar ler as primeiras palavras dos parágrafos. Concentração é algo que eu já falei também para vocês, que é algo essencial para que você possa, naquele momento, principalmente na hora da prova, você possa se concentrar ali e estar absorvendo o que a banca quer de você naquele momento, no enunciado. É muito importante você entender o que o enunciado está dizendo. Você ir ao texto, encontrar a resposta correta, tudo isso só é possível se você tiver a concentração naquele momento, certo? Deixa da porta para fora os seus outros pensamentos, as coisas que estão circundando sua mente, e aquele momento ali é um momento só seu. Concentre-se para que você possa, assim, ter uma boa performance na sua prova, que é para isso que o seu objetivo. E é esse o meu objetivo também e de todos os professores, né? Ele ajudar a ter um bom desempenho na hora da sua prova, certo? Bem, então, essas técnicas de interpretação que eu falei no início, a gente vai ficar sempre treinando, certo? Vai ficar sempre treinando e, embora eu não esteja assim falando todo o tempo, vamos fazer um skin, vamos fazer um scan, mas vocês já sabem que são técnicas que a gente usa quando a gente está interpretando o texto, quando a gente está lendo o texto, certo? Bem, então, pegue aí o seu PDF, né, que você já tem aí no arquivo, certo? E vamos ver o nosso primeiro texto, que é um texto que foi para a prova de analista legislativo, que foi para arquiteto e foi para engenheiro civil, certo? Para a Câmara dos Deputados, no ano de 2003, e foi aplicado pelo CESP, né? Então, vamos então iniciar com a leitura do texto, ok? Rising high above the time, the blinking eye has become more of a fashion icon than a bridge since it opened a year ago. But the debate about whether the shiny, graceful curves of the 413 feet wide span on the world's first tilting bridge represent adventurous engineering or design at its best intensified last night, when the Gateshead Millennium Bridge sculpted Britain's premier architectural awards. Judged for the Ribas annual Sterling Prize, said the simple and incredibly elegant £22 million bridge was not only an innovative and bold engineering challenge, but also the one piece of architecture
that would be remembered by people this year. Praising the structure at the awards ceremony last night, Paul Finch, editorial director of the Architects Journal and deputy chairman of the Commission for Architecture, hailed the bridge as a truly heroic piece of engineering and construction. Então, gente, nós vimos aqui o texto, né? Não é um texto longo, é um texto relativamente pequeno, porque nós vimos aqui que ele tem praticamente 3 parágrafos, né? Mas é interessante que dentro desses 3 parágrafos, principalmente se você não é da área da arquitetura ou engenharia, vai ter palavras que são diferentes para você. E isso é que é interessante, né? Logo na primeira linha, a gente viu uma expressão interessante que ele falou blinking eye. O que será esse blinking eye? Hein? Nós vamos ver isso melhor durante o desenrolar das questões, certo? Bem, então vamos então para a primeira questão, para os comentários. E a primeira questão vai ser o item de número 32, diz assim: From the previous text, it can be concluded that. Do texto prévio, se pode concluir que 32. The blinking eye, line 1, is an unquestionable piece of art. Traduzindo o item. O piscar de olhos, na linha 1, é uma inquestionável peça de arte. Onde é que nós vamos encontrar a resposta, se é certo ou se é errada este item? Logo lá no início do texto, gente, no primeiro parágrafo, o parágrafo diz assim: Rising high above the tine, the blinking eye has become more of a fashion icon than a bridge since it opened a year ago. But the debate about whether the shiny, graceful curves of the 413 feet wide span on the world's first Titan bridge represent adventurous engineering or design at its best intensified last night when the Gateshead Millennium Bridge sculpted Britain's premier architectural award. Vamos traduzir o parágrafo. Diz assim: elevando-se alto acima do Tyne, o piscar de olhos tornou-se mais do que um ícone de modelo de construção, do que uma ponte desde que abriu há um ano. Mas o debate sobre se as brilhantes curvas graciosas de 413 pés de medida de largura da primeira ponte inclinada do mundo representam engenharia aventureira ou projeto na melhor das hipóteses, intensificou-se ontem à noite, quando a ponte Gateshead Millennium ganhou o principal prêmio arquitetônico da Grã-Bretanha. Então, amigos, o que é que você observou aqui no texto? Eu vou chamar a sua atenção para a palavra debate, né, que é debate. Então, você viu aí que está tendo, no momento, né, uma polêmica, assim, um argumento quanto a se a ponte, com que olhar deve ser vista a ponte. Represent adventures engineering, né, se é mais com o olhar da engenharia, or design at its best, ou se mais deve ser um olhar de quem está olhando uma arte, né, mais o olhar do arquiteto. Olha, lá no enunciado, no item, nós vimos, né, que ele usa a palavra unquestionable. Quando eu digo que uma coisa é inquestionável, é porque ela não está, é uma coisa que não pode ser questionada, não está em questão, é uma coisa que já é certa. Então, em outras palavras, é como se ele dissesse que a ponte é uma coisa que já é certa, certamente é uma peça de arte. Piece of art. E nós vimos no parágrafo, não, que existe um debate, né, e que, inclusive, este debate está sendo mais acentuado por causa do prêmio que a ponte ganhou, né, o British Premier. Então, não se pode dizer que é uma coisa certa, que é unquestionable, porque é uma coisa que é questionável, certo? Então, o gabarito dessa questão é errado. E já aqui no primeiro parágrafo, vocês já perceberam, né, o que significa blinking eye. Na verdade, o nome da ponte é Gateshead Millennium. Esse é o nome dela, formalmente. Mas ela também é conhecida, digamos assim, por esse apelido, né, de blinking eye.
ou seja, que é piscar de olhos. E nós vamos ver por quê. Mais na frente a gente já vai ver por que ela tem esse apelido, ok? Geralmente quando alguém tem um apelido, né, porque é alguma coisa relacionada com a pessoa. Então nós vamos ver por que colocaram esse apelido na ponte, ok? Bem, mas antes da gente passar para a próxima questão, nós vamos ver o Booster Vocabulary. Então vamos ver o vocabulário. Você tem aí as palavras que eu destaquei para você. Rise, elevar, subir, né, que nós vimos logo no início do parágrafo, rising. Above, acima, por cima. Become, tornar-se, vir a ser. Bridge, ponte, estrutura sobre um rio. Também ela pode ser uma estrutura sobre um trilho, né, ou pode ser uma estrutura sobre um espaço vago. Award, prêmio, conceder. Scoop, ganhar, receber. Esse scoop nós vimos lá na última linha do parágrafo, né, que ele estava até no passado. Scooped. Ela ganhou ou recebeu o prêmio, certo? Então vamos para agora, eu achei interessante, nós vemos também a extra information, que é a terminologia. Gateshead Millennium Bridge. Vamos ver então mais informações detalhadas sobre essa ponte? Vamos ver. A pesquisa que eu fiz, ela diz assim: a ponte Gateshead Millennium é uma ponte inclinada, pedonal e ciclista, abrangendo o rio Tyne, na Inglaterra, entre o cais Gateshead, na margem sul, e do cais do porto de Newcastle, no Tyne, na margem norte. A estrutura premiada foi concebida e projetada pelos arquitetos Wixon Eye e pelos engenheiros estruturais Gifford. A ponte é muitas vezes referida como a ponte piscar de olhos ou a ponte dos olhos piscando, devido à sua forma e do seu método de inclinação. Em termos de altura, a ponte Gateshead Millennium é um pouco menor do que a vizinha ponte Tyne e se destaca como a 16ª mais alta estrutura na cidade. Então tá aí para você a terminologia, né, que eu achei bem interessante colocar nesse momento do texto. Como vocês sabem, eu já venho fazendo isso desde o início, né, colocando a terminologia dentro dos textos, da interpretação. E por que é que ela tem esse formato Blinking Eye? Justamente pelo formato dela, que é a única ponte no mundo que tem esse formato. É como se fosse um olho piscando. Quando o olho está piscando, ele tem justamente esse formato, né, que é o formato da ponte. Isso é bem interessante. Então, toda vez agora que você vê a expressão Blinking Eye, você já sabe ao que se refere. A esse formato da ponte ou ao que está se referindo a expressão Blinking Eye, né, que é o olho piscando, ok? Então, vamos agora para o próximo item, né, que é o item de número 33. 33. Diz assim: The Tyne Line 1 is a river, a road or a railway. O Tyne, na linha 1, é um rio, uma estrada ou uma ferrovia. Então, aqui você viu que a banca ela colocou 3 opções, né? Se ele for um rio, o Tyne, tá certo. Mas ele também pode ser uma estrada, road, também estaria certa. Mas também poderia ser uma railway, ou seja, uma ferrovia, também estaria certo. Então, vamos ver se é um desses 3, se é um rio, uma estrada ou uma ferrovia. Vamos ver lá no parágrafo onde é que nós vamos encontrar essa resposta. Diz assim: Rising high above the Tyne, the blinking eye has become more of a fashion icon than a bridge, since it opened a year ago. Então, elevando-se alto acima do Tyne, o piscar de olhos tornou-se mais do que um ícone de modelo de construção do que uma ponte desde que abriu há um ano. Ora, se a ponte ela passa acima do Tyne, né? Então, logicamente, ou ela é um rio, ou o Tyne é um rio, ou o Tyne é uma ferrovia, ou ele é uma estrada, certo? Então, embora o mais comum seja a ponte passar por cima de um rio, né, a assertiva está correta. A gente observa, né, que você não tem a obrigação de saber o que é o Tyne, certo? Porque isso aí seria um conhecimento à parte do texto. É claro que eu acho que o óbvio, quem é arquiteto ou engenheiro civil deve ter visto no seu curso de graduação, com certeza a respeito, né, sobre essa ponte, se você estudou recente, não há muito tempo atrás. Porque a ponte também ela não é tão antiga assim.
Mas, independente disso, de você já ter lido em algum artigo, em alguma publicação o que é o Tiny, não precisaria você conhecer exatamente se ele é um rio, uma ponte ou uma ferrovia, porque a banca ela te deu 3 opções, certo? Então, ela só quer saber se você está tendo a percepção dos textos. Você está sabendo o que, é que o texto está falando? Você está indo pelo menos no rumo, certo? Então, é isso que a banca quer saber, certo? Então, a gente sabe, né, que uma ponte ou ela passa sobre um rio, ou ela passa sobre uma ferrovia, ou ela passa sobre uma estrada, certo? Isso aí é lógico. Então, se você entendeu em inglês o que, é que a frase quis dizer no enunciado, com certeza você vai marcar que o gabarito é certo. Por quê? Porque você vai estar entendendo, né, que o Tiny, já que a ponte passa sobre ele, ou ele é um rio, ou ele é uma estrada, ou ele é uma ferrovia, certo? É aparentemente, em português, uma questão fácil, mas em inglês você teria que ter o vocabulário. Se você não sabe o que é river, nem road, nem railway, aí ficaria difícil, certo? Mas agora você já está sabendo, né? E é para isso que nós estamos aqui, para que você se familiarize com as palavras do vocabulário, certo? Então, gente, agora nós vamos dar um pequeno break, tá certo? E daqui a pouquinho a gente volta e eu vou continuar com o comentário das questões desse texto que é tão interessante, que nos acrescenta não só vocabulário da língua inglesa e treina a interpretação de texto, como também nos acrescenta em termos de cultura, certo? See you in a minute.